Boa noite, queridos. Eu sou o pastor Evilásio da Dulce. Olá, eu sou a Dulce do pastor Evilásio. Estamos aqui para dar continuidade, né? Esse período de famílias, aprendendo com famílias bíblicas, né? E é um prazer nessa noite nós dar continuidade. Hoje nós vamos falar sobre a família de Josué, né? Esse Josué que ficou após Moisés, né, Dulce? É verdade. E aí a gente quer nessa noite aprender com essa família tão abençoada, né? A família de Josué. E a gente gosta sempre de deixar um texto, né? Um texto base, né? E eu acho interessante que o texto para essa família de Josué está em Josué capítulo 24, o versos 15, né? Parte C, que diz assim: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor, né? Então é muito importante a gente entender isso, né? Aqui no capítulo 24 de Josué, Josué disse assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É muito importante a gente entender por que ele disse isso, né? Então a gente entende que teve a geração que saiu do Egito, né? E essa, por idolatria e por causa da desobediência a Deus, ficou pelo meio do deserto. Teve a nação que nasceu no deserto, e essa nação entrou na terra prometida, né? E depois teve a terceira geração que nasceu na terra prometida. Agora é interessante que a terra prometida estava ali em territórios dos inimigos, né? Então ali tinha vários outros deuses, né? Então tanto a geração que veio, que entrou ali na terra prometida, como a que nasceu lá, eles levantou uma geração de vários deuses, né? Que não conhecia Deus. Então é muito importante a gente entender isso, né? Que outros deuses tinham ali e eles não deixaram o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, para servir outros deuses, né? E por isso que essa chamada de atenção de Josué, né? Ele diz: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, né, Dulce? É verdade, né? Quando a gente olha para a vida de Josué, né, pessoal, a gente percebe logo que desde cedo, né, ele se destacou, porque ele e Caleb faziam parte dos 12 espias que foram espiar a terra, né? Que foram enviados para espiar a terra prometida, Canaã, né? E foram 12 espias. E a gente conhece bem a história que eles voltaram, os 10 espias voltaram com um relatório que deixaram todo o povo triste, né? E a gente até comentou uma vez na nossa live que os 10 espias que trouxeram a notícia triste, eles não vieram falando mentira, né? Eles vieram falando verdade sobre a terra, que a terra era boa, que manava leite e mel do jeito que Deus tinha prometido, mas eles não olharam para as coisas boas, olharam para as coisas ruins. Mas essa terra lá tem gigantes e nós parecemos para eles como gafanhotos. Não era mentira dos 10 espias. Josué e Caleb viram a mesma coisa que os 10 espias, porém eles trouxeram um relatório totalmente diferente, né? Eles viram a mesma coisa, as mesmas dificuldades, mas eles olharam para o lado bom e eles disseram: o nosso Deus prometeu, então ele vai nos dar. Tem gigantes? Tem. A gente parece gafanhoto de tão pequenininho? Parece. Mas nós vamos ganhar. Então Josué fazia parte dessa, vamos dizer assim, dessa minoria, né? Porque de 12, 2 trouxeram esse relatório bom. Então a gente percebe que Josué já era um homem diferenciado, que tinha visão de fé, né? Foi um rapaz que acompanhou Moisés o tempo todo, né? A gente fica até pensando que quantas vezes Josué ficou ali vendo Moisés ser usado por Deus, vendo Deus falar somente com Moisés. Pode ser que um líder, né, um de nós aí, estivesse acompanhando nosso líder e visse Deus só falando com o líder, só dava a palavra para ele. Podia ser que a gente dissesse: poxa, eu estou aqui falando o quê, né? Afinal de contas, estou aqui com ele, mas Deus só fala com ele. Mas uma vez a gente viu a ilustração de pastor que eu achei muito legal. Josué era um homem tão cheio de fé que ele ficou ali tipo aquecendo. Opa, estou aqui. Deus precisar de mim, eu estou aqui.
E a gente percebe essa fala dele aí, né? É exatamente essa, sempre a de resgatar, de abrir os olhos do povo, né? A de dizer, pessoal, não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. É verdade. Interessante quando nós voltamos um pouquinho do capítulo 24, verso 15, que voltamos no 14, o 14 diz assim: agora temam o Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa, eu e minha família, serviremos ao Senhor. Olha como é interessante. Na verdade, a gente pode ver que Josué levantou um desafio. Quem vocês vão servir? Os deuses além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus que estão aqui dentro, na terra prometida? Quem vocês vão servir? Ou agrada servir a Deus, né? Então ele diz assim, ó, pois vocês têm que adorar a Deus, servir a Deus com temor e fidelidade, né? E eu acho interessante que naquela época existia o que? Através dos outros deuses, casamentos mistos, que faziam mistura entre o povo de Deus. Isso era um perigo. E também o sincretismo religioso, né? Então essas coisas traziam toda uma situação de fazer com que Josué dissesse ao povo: escolha com quem vocês vão servir. Quem vocês vão servir, escolha. Então eu quero trazer para o nosso casamento hoje, para a nossa família. Quem nós escolhemos servir? Quem nós escolhemos servir? Qual o Deus que está dentro do nosso lar? Qual o Deus que está dentro da nossa família? Né? Que Deus existe que possa estar dentro da nossa família? Qual o Deus que nós resolvemos servir? E aí ele diz assim, ó, com temor, sirva a Deus com integridade e com fidelidade, né, Deus? É verdade, né? Olha que coisa interessante, né, pessoal? Josué não começa dizendo assim, ó, como o pastor Evilás leu aí, ó, vocês querem servir, então vocês sirvam a Deus, a minha família vai servir a Deus. Não, ele começou com ele. Mas eu digo para vocês, primeiro eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então a gente percebe que a palavra do Senhor quer dizer que nós precisamos ser exemplo. Começa conosco. Essa decisão de servir a Deus tem que ser primeiro eu. Olha, é o seguinte, eu e a minha família serviremos ao Senhor, né? Será que hoje a gente tem dito essa frase dentro da nossa casa? Será que se a gente chegar para a nossa família e dizer, olha, eu quero dizer uma coisa, nessa casa aqui, nós vamos servir ao Senhor. E começa por mim. E começa por mim. Porque, gente, a gente dizer isso, que nós vamos servir a Deus, a gente tem que dar exemplo. A gente tem que viver o que nós professamos, a fé que nós professamos. Não somente com palavras, mas nas nossas atitudes precisam pregar isso para a nossa família, né? Será que há credibilidade nas nossas palavras quando a gente diz, ó, aqui essa casa serve ao Senhor, a começar de mim, como o apóstolo Paulo disse, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Então a gente percebe que há uma responsabilidade e tem sempre que começar, vou dizer, viu, do cabeça, né, pastor Evilásio? O homem, a mulher tem responsabilidades? Tem, óbvio. Deus criou o casamento e Deus deu a missão para o homem e nós mulheres vamos ajudar o marido a cumprir essa missão, mas tudo começa no cabeça. É muito importante, né? Hoje, né? Tem maridos e muitos pais que têm abandonado essa liderança tem abandonado a trincheira, né? Tem abandonado essa trincheira da liderança espiritual da família. E ele tem terceirizado isso. Para a igreja, terceirizado para a igreja, para a escola, para a esposa, né? Para o povo secular, para a esposa, para outras pessoas, menos ele, né? O marido, o homem o cabeça tem que assumir isso. Ele não pode dar marcha ré, ele não pode recuar. Ele tem que estar na frente, como líder, ele tem que estar na frente da sua família, para que os filhos vejam, a esposa veja que ele realmente é uma liderança espiritual. Amém. Na frente de toda a família, né? A Deus. Então ele não pode abandonar as trincheiras
que avançam, né? Ele tem que estar na frente, ele é o cabeça, né? Amém. É muito importante isso. A minha e a sua família saber que nós, como marido, como cabeça, precisamos estar à frente, não recuar, não dar marcha ré. Nós precisamos estar à frente para ser exemplo para nossas esposas, para nossos filhos, né? Para que, como diz aqui no texto, no verso 14 de 24, 14 de Josué, né? Com temor a Deus, que eu acredito que o temor e a obediência andam juntos, Sim. nós precisamos realmente, com integridade e com fidelidade, servir ao Senhor, eu e toda a minha família. Né? É verdade, né? Quando a gente lê, né, esse texto, e o pastor Vilas estava falando no começo, né, gente? Que aquela geração que saiu lá do Egito não entrou na Terra Prometida. Ficou no Egito. Mas a nação que nasceu lá no Egito entrou na Terra Prometida. Mas nasceu uma nação dentro da Terra Prometida que não conhecia a Deus. Olha que coisa terrível, né? Então nós, famílias do Senhor, né, famílias da Igreja do Senhor, nós precisamos ter uma visão de reino, né? A igreja começa dentro da nossa casa. E é uma questão de sobrevivência da igreja, nós cuidarmos da nossa casa. Aleluia, né? glória a Deus, é isso mesmo. Amém, pessoal? Então Deus abençoe, querido. Amém. Mais uma quarta, né, de séries bíblicas de família. Deus abençoe a sua família. Dizer, Que nós possamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor para sempre. Amém? Amém. Aí nós podemos dizer: eu e a sua casa Amém. serviremos ao Amém. Senhor para todo sempre. Amém? Amém. Beijo, queridos.